Bem-vindo de volta para o programa Palavra e Família. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. Estamos celebrando quase 39 anos de casados e estamos trabalhando o relacionamento conjugal da perspectiva do livro que Deus preservou para nós sobre esse assunto. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse sobre o relacionamento conjugal e como esse relacionamento é a ilustração predileta que Deus tem para descrever o seu relacionamento com seu povo. Até o final do livro de Apocalipse, em que as bodas do Cordeiro vão ser o desfecho de todo o casamento humano e a celebração do casamento eterno entre Jesus e sua igreja. Mas o livro de Cântico dos Cânticos, da Palavra de Deus, trata do como deve ser o relacionamento desde o noivado, casamento, passando pela lua de mel, os atritos e tudo mais. Infelizmente hoje, muitos estão bebendo de fontes poluídas, perversas, águas turvas, como se fosse do próprio rio Tietê em São Paulo. Mas nós temos outras águas para beber. Conta a história de um passageiro que estava no navio, houve um naufrágio e ele conseguiu se salvar. Conseguiu chegar numa ilha deserta, mas por mais que procurasse, não encontrou água potável nessa ilha. E vocês imaginam o que aconteceu? A sede foi aumentando, foi tomando conta até que ele não conseguia pensar em mais nada além de tomar água. E ele estava cercado de água, mas era água salgada e ele sabia que isso não iria saciar sua sede. Mas chegou um ponto que ele não aguentou mais. E tomou, só que por mais que ele bebia essa água salgada, mais sede ele sentia. E chegou um ponto em que ele morreu encharcado de água, mas desidratado. Quando nós olhamos ao mundo, ao nosso redor, nós percebemos muitas pessoas bebendo águas salgadas e turvas para saciar uma sede cada vez maior na área sexual, encharcado de sexo, pela pornografia, por outros meios ilícitos, mas desidratado, assim como uma droga, sempre precisando de mais e mais e mais, e nunca satisfazendo a sua alma. Porque Deus não nos fez assim, para satisfazer a nós mesmos. E o livro do Cântico dos Cânticos mostra o que nós chamamos o outrocentrismo de Cristo em todas as esferas do relacionamento, inclusive sexual. Talvez usando a mesma metáfora de águas, podemos entender a diferença que faz um rio que corre dentro do seu leito, a palavra escolhida de propósito, que traz fertilização, saúde, águas potáveis para todos ao redor, e a diferença com aquele dilúvio que transborda todos os bancos, as margens e promove uma destruição, doença, problemas e morte. Essa é a diferença entre o plano de Deus e o plano do mundo. Estamos de volta nesse livro chamado Cântico dos Cânticos, e algo fascinante do jeito como Deus estruturou o livro, que o exato centro do livro, que encontra-se em capítulo 4, versículo 16 e capítulo 5, versículo 1. No texto original existem exatamente 111 linhas de texto hebraico antes desse momento e 111 linhas de texto hebraico depois desse momento. A pergunta, então, do que se trata o exato centro desse livro? É a consumação de um relacionamento de amizade e de compromisso, com paciência, pureza e perseverança de Salomão e a Sulamita, culminando nesse momento íntimo e lindo, em que a Sulamita diz para o seu noivo: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas.
venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Esse texto que representa a Sulamita, depois de um longo discurso nas núpcias, em que o noivo a elogiou de cima para baixo, e finalmente ela, na segurança do amor dele, transfere o que era o jardim dela, protegido por ela, pelos irmãos dela, uma pureza, uma virgindade, e agora ela se entrega, dando o presente mais precioso, ela mesma, para o marido. E ele, por sua vez, capítulo 5, versículo 1, o exato centro do livro, diz assim: já entrei no meu jardim, minha irmã, termo que foi usado naquela época para descrever uma intimidade, uma aproximação maior do que qualquer outro relacionamento. Noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Ele diz: eu cheguei na terra prometida. É nesta altura que nesse livro, uma voz misteriosa que não se ouve antes, fala na segunda pessoa do plural: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Essa voz pode ser o próprio vento, mas muito esquisito. Pode ser aquele grupo de mulheres chamado as filhas de Jerusalém, quase sempre presentes, onipresentes no livro, mas o que faz mais sentido é que a voz do próprio Deus, aquele que criou o sexo, o amor, o matrimônio, o mesmo que em Gênesis capítulo 1, depois de criar o casal para espelhar e espalhar a sua glória, diz o texto, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é o Cântico dos Cânticos, cujo ponto alto é justamente a bênção de Deus sobre o sexo do casal, desde que seja um homem, uma mulher, no matrimônio santo, conforme o plano de Deus. Hoje só queremos tratar de 3 palavras que resumem a mensagem desse livro, antes de trabalhar em outros programas algumas lições maravilhosas. Nós já vimos a outra vez que o livro é estruturado como... É como um álbum de fotos, um álbum do casamento. Essas fotos não são um filme, um vídeo, mas mostram momentos importantes na história do casal. Mas como um cântico singular, nós encontramos estrofes e coros no livro. E quando nós acompanhamos o coro, 3 de fato que nós descobrimos nesse livro, nós temos um resumo da mensagem do livro. Vamos deixar isso para você, para pôr água na boca até nosso próximo programa. Com 3 símbolos que representam as 3 palavras. Em primeiro lugar, a paciência do amor. Em segundo lugar, a pureza do amor. E em terceiro lugar, que é a segunda metade do livro, a perseverança do amor. O amor não existe. O primeiro refrão que diz isso encontra-se 3 vezes no livro, 2:7, 3:5 e 8:4. O refrão da paciência que diz: não acordeis, nem desperteis ou provoqueis o amor até que o queira. Por 3 vezes esse refrão ocorre no livro em momentos de alta tensão e desejo sexual. As primeiras 2 vezes a Sulamita, que deseja muito o dia das núpcias, clama para suas amigas para não acordar o amor antes da hora, ou seja, tempo. Paciência, tempo é maior aliado em relacionamentos duradouros. O segundo refrão, que também se repete 3 vezes no livro, nós chamamos o refrão da pureza, de novo, mas no início do livro e no meio do livro. E esse refrão diz assim: o meu amado é meu, e eu sou do meu amado.
Temos muitos ministérios de casais hoje que dizem: eu sou o Davi da Carol. E eu sou a Carol do Davi. Isso tudo vem do livro do Cântico dos Cânticos. Como, porém, nós veremos mais adiante, esse refrão sofre pequenas alterações que representam a transição do amor egoísta de posse e pertence para eu pertenço, mas também possuo. Ou seja, a vida de Cristo que promove ao longo do casamento um outrocentrismo, paciência, pureza. E a terceira palavra que caracteriza esse livro não é exatamente um refrão, mas é o versículo-chave do livro todo. Bem no final, no capítulo 8, versículo 7, nós lemos essas palavras. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Ou seja, o amor é como a tocha olímpica. Nem um tsunami é capaz de acabar com o amor verdadeiro. Esse é o livro do Cântico dos Cânticos, esse álbum de fotografias, essa melodia que tem esses coros de paciência, pureza e perseverança, o segredo de um amor duradouro. Podemos resumir a mensagem do livro todo dizendo assim: o amor verdadeiro é um para o outro e ambos para Deus. Na próxima vez, nós vamos ver como todo relacionamento passa por estações e que precisam do outrocentrismo de Cristo para superar.